Fala galera, seja bem-vindo. Mais uma vez a gente vai aproveitar a noite de hoje, alguns minutos aqui para a gente bater um papo com mais um amigo que é pastor de jovens, pastor Clayton. Então vai se conectando aí, conecta todo mundo, principalmente aquela galera que é líder, que trabalha com jovens, com adolescentes, que eu tenho certeza que o nosso papo hoje vai ser muito top. Pastor Clayton já tem uma experiência com a galera, então quero te desafiar a você encaminhar essa live agora para um amigo, principalmente se alguém que trabalha com liderança de jovens e adolescentes. Hoje a gente vai falar mais uma vez, né? Eu tenho procurado uma vez por semana me conectar com um dos pastores amigos, né, que trabalham com juventude, com adolescentes. Atualmente a gente tem falado com alguns amigos lá dos Estados Unidos, do Canadá, para entender, né, como tem sido a quarentena lá e quais são as estratégias que cada um tem utilizado para nesse tempo impactar jovens, estratégias novas, o que vai ser da juventude depois desse tempo de pandemia, né? Então a gente entende que sempre é tempo para o crescimento, sempre é tempo para compartilhar experiências. E se você está conectado aqui, eu tenho certeza que você foi chamado por Deus para impactar essa geração de jovens, né? Então, espero que você aproveite muito esse tempo, que seja proveitoso para todos nós. Vamos ver se eu consigo já chamar aqui o nosso amigo, pastor Clayton, já está aqui na área. Vamos esperar o pastor entrar aqui. Tem muita coisa boa para nós nessa noite. Seja bem-vindo, meu amigo. Rafa, beleza, nego? Melhor agora, que prazer, cara. Você tá me ouvindo bem? Tá tudo perfeito, cara. Que bom estar falando com você. Muito bom também revê-lo, muito bom falar com você. Eu estava tentando conectar através do computador aqui, mas eu não sei o que deu. E não estava saindo áudio. E aí Entendi. eu joguei pro telefone na hora, porque senão eu ia perder tempo com isso. Que legal, cara. Tô feliz demais por esse tempo. Tenho certeza que vai ser muito produtivo. Uma coisa que eu tenho aprendido nessa pandemia, nesse tempo, é me conectar com pessoas, né? E alguns amigos que já fazia tempo que eu não me conectava, não falava, e já tem sido bom demais poder retomar, né, esses contatos, que é tão importante para a gente que caminha com jovens. Sim. Às vezes a gente fica numa dinâmica, numa intensidade no ministério e acaba esquecendo de se conectar com amigos, trocando ideia, e isso é importante demais, né? Verdade absoluta. Eu concordo 100% com você. Eu confesso que eu estava nessa pegada também, por ser, né, ter pouco tempo que eu estou aqui na LifePoint. Na verdade, tem 5 anos, só que a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Mas assumir mesmo assim tem 3 anos e meio. E aí te pega naquela pegada de construir algo, né? E a gente fica Sim, focado muito dentro de casa, vamos é dizer assim, verdade. né? E eu também, graças a Deus, eu tenho essa visão de reino, né, de ser bem conectado, porque a gente precisa de mentores, de ideias novas, conexões valiosas, né, e pessoas que estão caminhando na mesma direção, né? Que legal. Eu já vou falar para você se apresentar aqui. Só quero dar um alô para o Gi Pessotto, que está aqui participando. Ele é o nosso líder de adolescentes aqui na Comunidade da Fé. Pastor Rodrigo. Tem uma galera aqui, ó, já dando um alô para você também. Pastor Clayton, o Murilão tá por aqui. Sejam bem-vindos, galera. Vai ser bom demais esse tempo aqui. Vai ser muito proveitoso para todos aqueles que lideram jovens, seja na igreja, né, seja na empresa. Eu tenho certeza que Deus está renovando as estratégias para a gente cuidar dessa geração que está vindo a toda aí, né? Sim. Meu amigo, se apresenta aí para a galera, apresenta a sua família, fala um pouquinho de você para a gente te conhecer melhor. Tá bom, então, ó. Para quem não me conhece, sou o pastor Clayton Araújo, né? Nasci em São Paulo, vim para os Estados Unidos da América, aqui na Flórida, no ano 2000, né? Antes das Torres Gêmeas caírem. Já estou na Flórida, então, nos Estados Unidos há 20 anos, né? E a minha conversão foi em São Paulo. A primeira igreja que eu frequentei foi a Comunidade da Graça, foi a Ademar de Campos que ganhou minha mãe para Jesus, né? E depois Uau.
Que Depois minha mãe legal. me ganhou para Jesus, né? Eu costumo dizer que ela me gerou duas vezes, né? Ela me gerou, né, biologicamente, me gerou na fé também. E eu tive uma conversão muito radical. Eu estava envolvido com droga há 9 anos, afastado do caminho do Senhor, aquela Uau. história que muitos jovens, né, já passaram por isso. E eu tive uma Sim, experiência muito forte com Deus, né? Eu sou uma das pessoas assim, testemunha viva de que eu ouvi a voz de Deus audível falar comigo numa situação muito delicada. Como eu falei, né, 9 anos envolvido com droga, envolvido com aquela coisa, né, de gangue e jurar de morte porque achava que estava vendendo numa área que não podia vender, aquele rolo todo, né? Até que um dia eu pesado. estava dentro de um shopping center em São Paulo, ali na cidade de Carvalho, né, da onde eu venho, né, a cidade famosa onde toda hora morre um, né? Tava ali do lado do campo do Corinthians, eu vou a pé pro campo do Corinthians, dá para entender, né? Da onde eu vim. E ali, numa situação, cara, o cara saiu na área de alimentação com um revólver e me deu 3 tiros. Só que a bala não saiu e eu ouvi o Senhor Deus falar para mim: se você não parar, eu te paro. E Uau. aquilo me chocou Eita. demais. Foi meu nascimento genuíno, onde um amigo me agarrou pelo braço e falou: vou fugir daquela coisa, aquela confusão dentro de um shopping. O segurança correu atrás do rapaz, e ele virou e deu um tiro, matou um rapaz de 14 anos. Então tinha bala no revólver. Então a minha conversão foi radical. Eu saí dali, eu fui para a galera toda, né? Fiquei fugido, na verdade. Fiquei 3 meses em Minas Gerais, na casa dos meus avós. Aí voltei para São Paulo, cheguei ali com a galera e falei: cara, eu tô fora, entreguei minha vida para Jesus, eu vi algo, mudou minha história. Aí aquele dia os caras me falaram assim: ó, você morreu para nós. Se eu tiver você conversando com qualquer um de nós aqui, da galera, literalmente a gente vai atrás de você, porque a gente está numa guerra por causa de você. Era uma briga, né, da época. Sim. E ali eu tomei uma decisão. E eu comecei a ir trabalhar, vou ir para a escola ou para a faculdade e vou ir para a igreja. E nessa pegada, eu passava em frente a uma praça onde era conhecida, o Bar de Cebola, uma praça de samba muito famosa, onde ia vários grupos famosos do Brasil tocar lá, era quase que 1.000 pessoas dentro de uma praça. E aí onde eu passava para ir para a igreja, e onde a galera me via, que antigamente eu vendia droga, eu estava ali com a galera, agora estava me vendo indo para a igreja. Então você imagina a perseguição que não foi, né? Me jogavam cerveja na roupa para me chegar cheirando cerveja na igreja, ficavam me Eita. zoando. Enfim, eu passei um aperto aonde eu precisei sair de São Paulo. Eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, eu preciso ir embora daqui, não sei se é para outro estado ou para outro país. Aí a minha primeira opção era ir embora para o Japão. Eu tinha muitos amigos no Japão. E aí eu fiz um voto com Deus. Eu falei: Deus, eu preciso começar de novo, nasci de novo, mas eu quero começar certo. Eu não quero simplesmente ir para um país sem não ter a direção do Senhor. Aí onde Deus abriu a Sim. porta dos Estados Unidos. Uma prima da minha mãe, que eu não via, eu mesmo pessoalmente não via ela há 10 anos, e ela ligou para minha mãe e falou assim: olha, meu filho está lá em Boston e ele está descendo para a Flórida junto com um pastor. Seu filho não quer ir lá para lá primeiro, encontrar meu filho, e dali depois ele pode ir para o Japão, porque o Japão é outro lado do mundo. Aquela história toda de mãe, né? Preocupação. Sim, sim. E aí onde eu fiz um voto com Deus. E Deus fez milagrosamente a chegada nesse país, onde eu tinha 23 anos, um ano desempregado, porque eu larguei a vida do crime, voltei a trabalhar e tentei trabalhar, né? E tinha trancado faculdade. Então, imagina, 23 anos, sem faculdade, sem emprego, pedi um visto para os Estados Unidos. E eles me Uau. deram por 10 anos. Então, foi Eita. assim: o Aurélio Miguel, que era um judoca da época, o campeão olímpico, foi negado na minha frente. E para mim, a mulher não pediu nem documentação. Ela só me perguntou o que eu estava fazendo, querendo fazer nos Estados Unidos. Eu falei: quero conhecer o país. E ela pegou e me deu por 10 anos. Minha jornada começa aí no ministério. Quando eu voltei para a igreja ali, eu comecei a servir na igreja. E o meu pastor, na época, o Elson Batista da Costa, da igreja da comunidade Betel, que é da comunidade da Graça, ele me levava para Cracolândia, onde ele pregava o evangelho, levava sopão e pedia para mim dar meu testemunho da minha conversão. E ali me surgiu uma paixão muito grande pelos jovens que estavam ali na Cracolândia. E aí eu vi assim, falei: meu, eu tive um encontro real com Jesus. E ele mudou a minha história da noite para o dia. Eu larguei tudo, assim, radicalmente. Uma conversão genuína, onde o Espírito Santo falou muito claro,
audível ao meu coração, e ali que surgiu uma paixão. Ele pregava e eu dava testemunho, até como eu falei, pô, me ensina a pregar, né? Me surgiu a paixão para pregar. E ali foi o meu primeiro passo. Quando eu cheguei na América, eu encontrei o pastor Gidalti Alencar, né? Você conhece o pastor Sim, Gidalti sim. Alencar, sempre levou os americanos para traduzir aí no Brasil, né? Um grande pastor, e ele estava começando uma igreja na Flórida. E ele falou assim: olha, seja bem-vindo aos Estados Unidos. Eu estou começando um trabalho, na verdade já tem alguns meses, já estamos funcionando, mas quero te convidar a caminhar junto, eu vou te discipular. E aí começou a minha jornada com o pastor Gidalti Alencar, mesmo no ministério mesmo, né? Com os jovens, aonde ele me convidou e falou assim: olha, começa aí. Eu falei: pastor, eu não sei nem por onde. Contei minha história, ele falou: não, se vira. Você vai ser o líder de jovens e corre atrás. E aí foi Legal. interessante meu início, porque, como a gente está conversando aqui, a importância das conexões, né? Sim, Na época, eu estava com um dos jovens que estava comigo, era o Silas Malafaia Filho, né? Que está hoje no Brasil. Ele sim. era um dos jovens que estava comigo e ele falou assim: olha, meu pai levou um cara lá na igreja lá no Brasil e ele é muito legal pra caramba para os jovens. Vamos convidar ele para ele ajudar a gente, né? Porque a gente não sabia nem por onde começar. Para você ter uma ideia, meu primeiro curso de jovens eu fui gravatado, com gravata. É, Então você vai ver. Ó, meu princípio, assim, sim. eu não sabia nem como se comunicar para uma geração. Então, aí ele falou assim, eu falei: quem é o cara? Chama ele aqui, vamos conversar com ele. E na época era o pastor Lucinho. Pastor Lucinho Uau. Barreto, que hoje nós somos amigos há mais de 20 anos, até por causa disso, porque Sim, o Lucinho ele já era conhecido em Minas Gerais, assim, ele não era tão conhecido no Brasil todo ainda, né? Mas ele já ia, na época ele estava no Getsemane, e aí ele convidei, ele aceitou com maior gratidão, veio até aqui, passou 3 dias aqui com a gente, só mentoreando a gente. Primeira coisa que ele falou: olha, nunca mais pisa no púlpito de gravata, não te bato. primeiro toque, né? Só para. Só deu um toque. Né? Então, nessa caminhada, hoje, né, eu sou um pastor aqui, né, comecei aí com o pastor Gidalti, onde eu fiquei com ele 12 anos. Nesse período da igreja, Cristo Nossa Rocha, eu conheci a minha esposa, a Viviane, que hoje nós somos casados há 13 anos, né, vai fazer 13 anos esse ano. Conheci ela Olha, na igreja, servindo o Senhor. Começou no ministério comigo, né? Ela era bem nova, ela começou com 16 anos no ministério, servindo, e aquilo me surgiu uma paixão, não só pela aparência dela como pessoa, mas pela paixão que ela tinha pela obra. E eu já sabia do meu chamado, e eu falei assim: sim. eu não posso perder tempo, né? Então, foi assim que a gente se conheceu na igreja, né? Hoje nós temos uma filha linda de 2 aninhos, né? A Grace Elizabeth, nós chamamos ela de Liz, né? Enfim, Vi passei foto dela 12 anos hoje, com o tá pastor. linda. Cara, ela tá boneca, ela tá assim, né? Vocês têm o Lucão, né? O Luca aí É, o Luca também. tá grandão, né? Então, aí nessa jornada com o pastor Gidalti, ele era uma pessoa de muita conexão. Eu tive a honra e o privilégio de conhecer muitos pastores americanos e pastores brasileiros, né? Onde fui fazendo muitas alianças. Ele se comunicava com pessoas fazendo agenda para fazer esses intercâmbios de tradução, e eu me conectava com os líderes de jovens dessas igrejas, né? Então eu conheci, né, o Bishop T.D. Jakes, Jensen Franklin, Billy Graham, né? Na época ele já era um senhor já, mas conheci legendas, né? Homens de Deus assim, Fantástico. de influência. Isso me abriu Perfeito. muitas portas. E na época, quando eu era mais novo, né? Então abriu muitas portas. Então eu rodei esse país aqui, né? Pregando para jovens, porque uma igreja brasileira na Flórida não tinha ministério de jovens com eficácia, a não ser coisas tradicionais. Então imagina igrejas tradicionais para a Flórida. É, Era muito difícil ter jovens. Então sempre foi em grupos pequenos de jovens, né? E aonde eu Sim. quis trazer uma modernidade, uma geração nova, conectando com os americanos também, aonde eu sofri um pouco de perseguição, né? Tentava fazer aquelas festas, agitava a galera, mas assim, eu sempre fui submisso ao meu pastor. Eu fiquei com ele, como falei, né, 12, 13 anos quase, até que ele decidiu ir para o Brasil, né, por questões pessoais. E aí eu me desliguei da Cristo Nossa Rocha, porque a igreja, a embaixada do Reino de Deus, do pastor Michael Abud, acabou assumindo a igreja, né? Ele tinha me convidado a assumir a igreja, mas eu confesso que eu sempre trabalhei com jovens, minha paixão sempre foi com jovens, e eu não estava preparado para assumir uma igreja
né, no geral, como casais e crianças, né? Então eu falei para ele, olha, eu não me preparei para isso, né? Você me discipulou até passei para jovem, mas né, aí onde ele convidou o pastor Michael Abud, o pastor Michael veio para os Estados Unidos, assumiu uma igreja aqui, só que ele tinha uma deficiência também no Ministério de Jovens lá no Brasil, aí no Brasil, quer dizer, né, em Balneário Camboriú, onde ele me convidou para me ajudar a igreja dele aí. Então eu tinha um período só de 6 meses no Brasil, aonde também Deus nos deu muito favor, né, nesse período que eu estive no Brasil, onde pegamos a igreja mais ou menos, a igreja era grande, mas tinha um grupo de jovens reduzido por causa da história que estava acontecendo, muita troca de líder de jovens. Então, aí Deus nos deu uma estratégia, um favor, e pegamos a igreja com mais ou menos 80 jovens praticantes ali, né, onde saímos dali com 360 jovens, com já assim, 60 líderes estabelecidos. Foi um período pequeno, mas foi uma escola para nós também, né, onde eu me ouvia falar de libertação, mas foi onde eu mais exercitei de libertação, né? Então foi outra escola para mim, né? Aí voltando para os Estados Unidos, depois de 6 meses, voltei para os Estados Unidos, aonde eu, né? Onde eu conversando com Deus, passando por toda essa situação de Estados Unidos, meu pastor foi embora para o Brasil, depois eu ajudando essa outra igreja, eu precisei de um ano sabático onde eu fui para o CFNI, né? Onde fui para o Christ for the Nations, onde você também estudou. Sim. Na verdade, a gente acabou se conhecendo, né? Fazendo as conexões através do Christ for the Nations. E ali a gente passou aos pés do pastor Chris Estrada, né? Que acabou se tornando um mentor na minha vida, a um homem de Deus, que ele chegou para mim e falou assim, olha, você não está aqui para aprender. Quem já tinha 15 anos de ministério, quem tem 15 anos de ministério não está aqui para aprender, está aqui para algum... Conta sua história. E nessa conversa com ele, ele falou, você não está aqui para aprender, você está aqui para ser curado, onde eu tinha algumas mágoas, algumas decepções. E aí foi onde eu fui restaurado no Cristo para as Nações, né? Christ for the Nations foi um lugar que mudou a minha história, minha da minha esposa, onde tivemos outras novas experiências com Deus, até mesmo de provisão, né? De momentos difíceis financeiros, onde eu abri a porta da casa, havia $400 no chão da casa, escrito assim, Deus mandou te entregar, Deus te ama. Então as lágrimas desciam, porque a gente ouvia aquelas coisas, né? As pessoas dão dinheiro, Deus provê, mas você começa a viver essas experiências, era assim, era fenomenal, né? Fantástica. E aonde eu também fui desafiado a começar a pregar em inglês, porque eu também me acomodei demais com a igreja brasileira, eu pregava só em português, e minha esposa, né, a Viviane, sempre traduzindo para o inglês. Então, nunca me fui desafiado a pregar para o inglês, aonde no CFNI, no CFNI, eu fui desafiado a pregar e ensinar somente inglês. E aí eu comecei, eu falei assim, puxa, eu não fui chamado só para os brasileiros, né? Onde o pastor Chris me despertou, ele falou assim, olha, você ir de pregar o evangelho a toda criatura, né? Fazer discípulos de todas as nações. E, então ele me despertou para isso, eu falei, uau. E aí eu comecei a me desenvolver um pouco no inglês, né? E hoje, graças a Deus, eu, né, consigo tanto pregar, orar e fazer muita coisa. E eu tive uma grande experiência com Deus também ali, onde nós fomos orar por um cara no Treasure Hunt, né? No Caça-Tesouros, no português. A gente foi orar por um cara de cadeira de roda e ele levantou da cadeira de roda. E aquilo também começou um outro crescimento na minha fé, né? Desafiando tudo, sempre algo novo, né? Enfim, né? Aí voltei para a Flórida. Acabou o CFNI, a pergunta era, Deus, para onde eu vou? Eu tinha uma proposta de voltar ao Brasil, de cuidar de uma igreja grande em São Paulo, ou ir para Boston, cuidar de uma igreja em Boston, ou voltar para a Flórida, ou ficar no Texas também, assumindo um outro ministério ali no Texas. E surgiu grandes oportunidades aonde eu falei assim, Senhor, tudo é bom, tudo é igreja, tudo é reino, mas aonde o Senhor quer que eu vinha servir, né? E eu me lembrei da Flórida, quanto que ela estava carente a questão de ministério de jovens. E principalmente com a igreja brasileira, apesar que eu estava convicto que eu ia trabalhar com a igreja americana. Sim. Né? Até para trazer porque surgiu nessa onda, quando eu voltei para a Flórida, mais ou menos em 2015, estava onde as igrejas americanas estavam abrindo para ser multicultural. Então, por exemplo, né, eu tive uma conversa bem legal com o Ontario Green, que foi o líder de jovens do T.D. Jakes, que ele me fez umas perguntas, né? Ele falou assim, olha, o que você recomenda para fazer uma igreja, por exemplo, né, afro-americana, né, igreja de Negão, para ter um multicultural, né, liderança multicultural.
E eu falei assim, olha, eu vejo simples isso, porque eu venho de uma igreja multicultural, onde nós temos hispano, brasileiro, americano, e a gente estabelece lideranças de multicultural. Quando você estabelece lideranças multiculturais, você tem diferentes pontos de vistas, né? Você vê o reino mais ampliado, você também tem experiências novas, né, de culturas, do que eles gostam, e também gera uma expectativa de um público ou de uns discípulos, onde eles veem pessoas em certas posições que eles falam, puxa, eles tiveram espaço, eles tiveram liberdade de chegar lá, então também quero, né? Também posso, vou ter vou ter direitos de trabalhar, servir na casa do Senhor e eu vou alcançar, né, posições dentro de uma igreja americana. Então isso também desperta muito. Então a gente viu que essa experiência, né, já com o Ministério de Jovens, abriu um leque muito grande na minha vida de experiências, né? Mas foram 20 anos para chegar aqui, né? Sim, sim. E voltando para a Flórida, uma palavra que Deus nos deu, e também nós estávamos prontos para ter filhos, porque eu não queria ter filho no meio da rua, vamos dizer assim, uma hora no Brasil, uma hora no Texas, uma hora eu estava no norte, outra hora eu estava no sul. A gente decidiu voltar para a Flórida, Deus deu uma direção, aonde eu fui conectado com o pastor Pedro Corrada da Life Point, onde hoje nós somos pastores jovens aqui. Já conhecendo o pastor Pedro há mais de 16 anos, para você ter uma ideia, eu fazia eventos de jovens e eu convidava a banda do pastor Pedro para tocar nos eventos e nunca imaginar que um dia ele seria o meu pastor. Olha que doideira isso, como Deus trabalha. Quando eu voltei para a Flórida, eu encontrei um novo pastor Pedro, ele teve uma experiência muito radical com Deus também, ministerial, onde ele se tornou um grande pastor. Hoje é uma igreja referente aqui, né, no Ministério Brasileiro, no sul da Sim, sim. Flórida. Não, na verdade, nos Estados Unidos todos, Nos né? Estados Unidos, com certeza. Hoje a gente tem testemunhos, né, de outros estados falando da Life Point. A gente viu que a gente acabou se tornando um ponto de referência de que uma igreja de imigrantes ela pode ser relevante numa cultura diferente, né? Desde que você ouça a voz de Deus. Uau. Enfim, né? Essa é a minha história. E hoje estou aqui, né, cuidando de uma rede de jovens e construindo algo, né? E às Cara, vezes eu sei que eu não apareço hoje muito nas redes sociais, porque eu aprendi a trabalhar muito em bastidores, né? Quando eu era mais novo, nossa, eu queria estar nos púlpitos, né? Viajando nas igrejas, aquela sim. coisa, né? Aquela paixão de conexão. Mas depois Deus me chamou a atenção mais para o discipulado, né? E aí a gente fala um pouco mais aí no decorrer, né? Legal. Mas esse é o pastor Cleito hoje. Cara, olha só. Eu só fiz uma pergunta. Quem é o pastor Clayton? Você já deu um testemunho de libertação, de identidade, de propósito, de milagre, de cura do sobrenatural. Eu Ó quero Deus, falar para quem está nessa live aqui, em nome de Jesus, as pessoas vão perguntar quem é você e já vai ser motivo suficiente para você dar testemunho daquilo que Deus vai fazer na sua vida. glória Cara, a que Deus. incrível, que incrível. O pessoal já está mandando perguntas aqui também. A Sim, gente encaminhou para alguns amigos, líderes de jovens também. sim. E algo que você comentou aí que eu acho muito importante a gente falar Hum. é a questão do networking. Né? Você falou que você teve um tempo, principalmente, que você, enfim, abriu as portas, você mergulhou. Como que foi? Né? Como que você gerou esse ambiente de networking? Porque tem muita gente que fica assim, tipo, meio restrita, né? Do tipo assim, eu não vou avançar muito porque parece que eu vou estar forçando a barra. Até Uhum. que ponto, pastor, você identifica assim que, cara, eu tenho mesmo que dar cara, eu tenho que me conectar com as pessoas, ou vai ser algo que Deus vai abrir de uma forma sobrenatural? Como que Uhum. foi a sua experiência de networking? Então, essa foi uma questão que eu lutei muito grande, porque, como eu falei, assim, eu passei por um período de tratamento também, porque aquela coisa, né? Eu comecei a aparecer no sentido por causa das conexões, mas eu vou falar esse ponto porque eu cheguei nas conexões Tá. e aonde eu quase perdi o foco. O Senhor me ajustou o foco, né? Ele falou assim, é aí onde você quer estar, é isso que você quer fazer. Até que um dia que eu fui pregar numa igreja tinha 1.800 jovens ali em Boston e eu ouvi Deus falar comigo. Falou assim, olha, eles estão aqui para te ouvir e não a mim. Rapaz, aquilo mexeu muito Eita. comigo. E aí onde eu fui que eu me afastei das conferências, comecei a me dar não e comecei a voltar para casa, cuidar de uma igreja ou de um ministério,
onde eu tive esse cuidado, esse zelo de voltar, porque Deus me chamou para fazer algo e eu estava me espelhando muito em outras pessoas. Mas onde surgiu essa questão das conexões? Primeiro que eu tive um mentor, né, o pastor Gidaldi. Ele foi um cara de conexões e ele me ensinou algo assim, que o reino de Deus ele é muito grande e vasto, onde você aprende com muitas coisas, muitas pessoas. E a unção que você respeita é a unção que você atrai. Essa frase me marcou, porque eu aprendi ali com Mike Murdock, na época que ele levava o Mike Murdock, e ele falou, né, no Mateus 23, sobre aquele que dá o copo de água para um profeta, recebe a galera no profeta. Então ele pega e fala isso. E isso me despertou a buscar sabedoria e conhecimento da palavra, onde eu me entreguei na palavra, né? Pra você ter uma ideia, hoje eu até falo um pouco de hebraico, por causa da... Trabalhei 12 anos com israelita, polia mármore aqui, antes de ser pastor full time, né? Então, me dediquei na palavra, eu fui intensamente na palavra, sou conhecedor da palavra, né? Aí descobri que não sei nada. Quanto mais você aprende, mais você fala, meu Deus, a palavra, né? Mas ela foi minha base. Mas eu tinha necessidade da conexões exatamente porque eu queria fazer excelência. Eu queria trazer o melhor para os jovens. Eu não queria somente, né? Uma coisa que eu aprendi com o pastor Chris, né? A gente precisa muito mais do que um skinny jeans, um Amish hat e na Starbucks Coffee, do que só um estilo de pregador, né? Que aparecer que cheio de tatuagem, bonitão, piercing, né? Lá eu prego para jovens. Eu acho que ele despertou muito para a questão da unção, e a unção ela é muito verdadeira no reino, né? Sem unção a gente não vai longe, né? A gente pode até, é aquilo que eu falo, né? A gente pode, é fácil ter seguidores, difícil é ter discípulos, né? Só unção que causa, que gera discípulos, né? Geram filhos na fé. Porque Jesus, ele mesmo falou assim, ó, dá frutos que permaneçam. Então tem muita gente dando fruto, mas quando você vê mesmo, poucos permanecem. Então isso me despertou muito pela excelência de fazer algo que agrada ao Senhor. Então as conexões foram fundamentais. Então eu queria falar sobre, por exemplo, namorados. Então eu procurava gente com excelência nessa área. E eu fui atrás, eu corri atrás, eu perguntava na maior inocência. Eu era muito bem recebido, às vezes eu não era muito bem recebido, né? Mas eu tive essas experiências de correr atrás por um propósito, né? De fazer com excelência. E abriu muitas portas, porque meu coração era genuíno mesmo, né? Eu não estava preocupado em usar o nome de uma pessoa para alcançar o púlpito. Eu estava preocupado realmente em receber a unção que estava sobre a vida dele para me derramar nos meus jovens. Então, isso fez um diferencial nas minhas conexões, né? Fez um diferencial muito grande. E Deus me chamou, mas só que eu vi essa outra necessidade de que eu não podia pensar pequeno, de só para os meus jovens aqui. Eu precisava, vamos dizer assim, passar isso para uma geração e não somente para um grupo de jovens. Outra coisa que eu aprendi com o pastor Chris, né, que eu fui chamado para construir o reino de Deus e não o castelo de ninguém. E é onde muitas das vezes a gente comete o erro, né? A gente se defende a nossa bandeira, né? A gente tem que honrar os nossos pastores. Sim. A gente sim tem que ser plantado para gerar numa igreja, né? Nós temos que honrar a casa. Porém, né, o reino de Deus ele vai além das quatro paredes, que até o que hoje que nós estamos vivendo, tendo mais consciência quando surgiu essa pandemia, né? Nós estamos vendo a força da igreja que não se calou entre quatro paredes. Hoje ela está, né, o maior exemplo hoje é que nós estamos vivendo agora. Eu estou aqui no sul da Flórida, você está aí em São Paulo, Brasil. Então nós vemos assim que a igreja do Senhor ela continua viva e eficaz. As placas das igrejas caíram já vinham, né, numa temporada assim. Sim. Até quando a gente passou pelo CFNI também, a gente já sentiu o cheiro de uma mudança, de um novo tempo, de quebrar realmente essas barreiras de eu sou da igreja tal, eu sou da igreja... E o reino de Deus começar a se movimentar para uma união de líderes, de pastores, né? A gente percebeu isso e só agora faz sentido, né? Que a gente realmente está vendo que, poxa, agora está todo mundo conectado, está todo mundo ouvindo o evangelho, né? Incrível isso. Isso, olha, uma das coisas que eu também me chocou no CFNI, quando eu estava estudando naquele período de 2014, 2015, eu estava lá 42 nações, né, estudando no mesmo lugar. E aquilo foi maravilhoso. Falei assim, cara, isso foi um pedacinho do céu.
você fala línguas que você nem entende, mas as pessoas adorando o mesmo Deus, servindo o mesmo rei. E aquilo realmente me despertou mesmo, porque eu aprendi aqui, por exemplo, nós estamos no sul da Flórida. Nós trabalhamos com a comunidade brasileira para conectar, mas quando se trata do reino, eu tento ir muito mais além do que só a comunidade brasileira. Porque o dia que eu boto a bandeira brasileira na porta da minha igreja, eu estou convidando todos os brasileiros, mas eu não estou convidando o mundo, né? Então eu estou dizendo não para muitas nações. Então a gente teve essa consciência. E o que me agradou de estar andando com o pastor Pedro é que ele sempre teve essa visão de unir os reinos às igrejas. A gente sempre fez eventos juntos com outras igrejas. Sempre foi uma luta, sempre foi difícil. Até hoje é. O pastor Pedro, hoje ele é vice, ele já foi presidente por 4 anos da Associação de Pastores Brasileiros do Sul da Flórida. Hoje ele é vice, né, da Associação dos Estados Unidos todos, né? Então a gente se comunica com muitos pastores e o meu foco realmente é sempre ir para os líderes de jovens, né? E hoje eu estou voltando a fazer uma nova aliança com alguns grupos, líderes de jovens, até para passar a minha experiência. Legal. Porque a gente sabe que a gente não vai ser jovem pro resto da vida. E Exatamente. teve uma época que eu tive um grupo muito forte de 27 líderes de jovens, aonde se acabou, infelizmente, por causa de pastores ficarem ciumados, né? E preocupados, achando que a gente estava tentando montar uma outra igreja, e nada a ver. A gente só queria ter uma linguagem única para comunicar né, por uma geração. Quero fazer parte desse grupo aí, hein? Ô, bênção, vamos conectar sim. Você me dá do favor, então a gente vai conectar sim. Eu estou trabalhando em cima disso também, né? Esse tempo novo da quarentena realmente tem me despertado para isso, né? Eu não estava correndo atrás disso no momento, mas eu vi a necessidade de alguns amigos começaram a me ligar e eu também comecei atrás de algumas pessoas, porque eu confesso que eu sou meio fraco com rede social, né? E eu peço ajuda até para os meus jovens, né? Sim. A gerar isso, a começar a gerar isso, e eu vou, né? Eu também tenho, apesar de ter experiência em algumas áreas, mas você vê como a gente sempre um precisa um do outro, né? A gente sempre precisa. Tem gente que domina outras áreas que você não domina, e a gente tem que abrir mão desse orgulho besta, né? E amar e ver que a gente pode aprender com muita gente, né? Cara, eu recebi uma pergunta aqui que eu achei interessante. Você fala muito apaixonado pela juventude, pelos jovens. Você se vê sempre trabalhando com jovens? Tipo, já parou para pensar? Tipo, às vezes a gente tem essa encanação, né? Pô, tô ficando velho, já tenho filho, já não aguento mais o rolê da galera, né? Será que é hora de passar o bastão? Como Olha, que você vê essa questão? sim, eu me questiono. Hoje eu estou vivendo esse tempo muito real na minha vida, porque assim, ó, cara, meu estilo sempre fui doido, skatista, doideira, né? Mas assim, meu estilo ainda meu linguajar ainda mas a gente tem noção de que a idade vai chegando e a gente já não consegue ser eficaz na comunicação. Por exemplo, a pesquisa que um líder de jovem tem de influência na vida de uma pessoa, naturalmente, ele é de 3 anos para baixo, 3 anos para cima. Quando você tem uma experiência, você consegue comunicar 10 anos para baixo e 10 anos para cima, ser influenciador. Agora, quando você tem uma chamada, uma unção, você consegue até 15, no máximo 20 anos para baixo e para cima. Depois disso, você não tem mais. Você tem o respeito deles, mas não tem. Por exemplo, hoje eu cuido de uma rede de jovens chamado XG, né? O Extreme Generation, que vai de pré-adolescente, adolescente e jovens casados. Eu consigo comunicar ainda com adolescente e com jovens, mas com pré-adolescente eu já não consigo comunicar. Já foi. Então eu tenho que levantar líderes para cuidar dessa galera, porque hoje eu não sou mais eficaz na comunicação para eles. E eu tenho que ter essa consciência de que se eu não entender isso, eu vou segurar um bastão e aquela coisa que eu desafio aos pastores sempre, quando a gente senta numa mesa para conversar, falo assim, aonde estão seus discípulos, né? Onde estão os discípulos? Porque eu tenho já experiência suficiente para ver que pessoas fizeram ministérios no seu nome e quando morrem ou caem no pecado, acaba a igreja. Acaba. Porque o cara não levantou um discípulo, né? E não levantou discípulos, na verdade. E isso é preocupante. Então, hoje, para você ter uma ideia, se eu ficar em casa e tiver o dia de culto, os cultos acontecem.
as atividades acontecem sem mim, e às vezes acontece melhor sem mim, porque É, eles já têm a experiência com sim. essa juventude, com a geração deles, e isso me agrada o coração de ver eles executando com excelência o chamado, né? Então eu vejo essa questão assim que meu desafio hoje é preparar discípulos, né? Sim. E aí você vê a mentalidade de alguém que está produzindo para o reino e não para si mesmo, né? Que é alguém que se alegra em ver a geração que está vindo até Isso, produzindo coisas melhores do que aquilo que a gente produziu, né? com certeza. Eu, Uma, eu... desculpa, Rafa, te cortar. Não, pode falar, meu amigo. Uma coisa que me chamou muita atenção, eu fui chamado para uma reunião em West Palm Beach, na Flórida, onde veio grandes líderes de jovens dessa geração de igrejas, de nome assim, top igrejas, né? Eu tô falando assim da galera aí, né? Assim, não quero citar nome aqui, mas eu fui chamado lá e eu fiquei assim, me senti muito honrado. E eu fui chamado exatamente para falar um pouco sobre multicultural, uma igreja multicultural, por ser um imigrante numa coisa, e eu não sabia nem que eles sabiam que a gente existia, né? Que nunca foi. E eu sentei lá e eu fiquei muito triste de ouvir. Eu fiquei só ouvindo, né? Porque você vai num lugar onde só tem ninja, águia, né? Você fica calado, né? Você fica lá, né? Até o tolo passa por sábio. Aí eu fiquei vendo, assim, mas me deixou muito triste. E quando chegaram a me questionar algo, e eu falei assim, olha, eu falei, respondi a pergunta que eles me fizeram e fiz uma colocação. Eu falei assim, olha, o que me deixa muito triste de estar num lugar como esse, com grandes homens de Deus, que tem paixão pelos jovens, de cuidar de uma nova geração, é que eu tenho visto vocês terem uma comparação muito grande entre si, uma competição, e comparação é um matador número um de identidade, né? Você foi É chamado para fazer verdade. algo, se você se compara, você quer fazer o que o outro está fazendo, ou até melhor que o outro, mas você não foi chamado para aquilo, né? O Francis Chan fala uma frase muito forte que eu gravo ela no coração, que a gente não tem que ter medo de falhar e errar para fazer o que fomos chamados para fazer. O maior medo é ser bem sucedido naquilo que nós não fomos chamados para fazer. E isso é forte, muito forte isso. E ali eu vi eles falando sobre seguidores em redes sociais. Quantos views tinha no YouTube, quantos seguidores tinha no Instagram, no Facebook. E o papo foi para números. E eu fiquei muito preocupado. E eu falei assim: olha, eu só me preocupo com o missionário que está no campo missionário onde nem internet tem. E talvez ele não seja conhecido, talvez ele nem foi convidado para estar numa reunião como essa. É. Mas eu tenho certeza que o inferno e o céu conhecem eles, né? Uau. Então a gente tem que entender que nós temos que ser conhecidos no céu e no inferno, né? O inferno tem que tremer quando a gente acorda e os céus têm que vibrar quando a gente acorda para fazer a diferença naquilo que fomos chamados para fazer. Agora, é óbvio que a linguagem dessa geração envolve seguidores e números, a gente tem que saber usar essas coisas, mas tendo consciência de que isso a gente pode ser aplaudido pelos homens, né? Sim. Mas tem que ver se Jesus está aplaudindo, né? Não é E o essa, fator de aprovação nosso, não vem daí, né? exato. Então essa é uma preocupação que eu tenho hoje, muito grande, a respeito de será que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer? Ou eu estou querendo, né, fazer algo que eu não fui chamado para fazer? Então eu tenho essa preocupação. Então no momento que eu estou querendo discipular alguém, eu tenho essas questões comigo, né? E eu vejo que eu preciso comunicar. Aí me leva para aquele outro lado, né, que a gente estava falando, que eu também me escondi por muito tempo, né? Desde que eu saí do CFNAI, eu me escondi. Eu não fui para redes sociais, eu também não fui para. Rejeitei muita conferência, muitos convites, eu fiquei muito mais em casa, porque eu achava que eu precisava construir algo para depois aparecer, né? O cresça e apareça, né? E eu vi que eu negligenciei muito por causa das experiências que eu tenho que derramar na vida de outros também, né? Então eu comecei a me questionar sobre isso, será até quando também, qual o limite, né, que eu tenho Sim, que ter de o também equilíbrio, né? ter um equilíbrio muito, né, grande. Não é o que me conduz, não é o que o que mostra que o meu ministério está indo bem ou está indo mal, né? Mas eu também não posso criar uma barreira de falar, eu não vou estar num lugar onde os meus jovens passam um dia, né? Uhum. É isso aí. Então, hoje eu tô entendendo que eu preciso, né, voltar vamos dizer assim, a reaviver certas conexões, não para benefício próprio,
mas sim para realmente derramar numa juventude e também receber algo novo que está acontecendo aí fora, que tem muita coisa boa, né? Tem muitos homens de Deus, né? Eu costumo a lembrar disso, né? Ainda tem mais de 7.000 homens que ainda não se dobraram a Baal, e, né, a gente tem que entender isso, que existem muitos homens de Deus aí fora. Eu não só porque estou na sua frente, mas eu vejo, né, você e a sua esposa, a dedicação também que vocês têm na comunidade da fé. Eu tenho outros amigos que estão no Brasil. Eu vejo homens e mulheres de Deus que também têm uma paixão por jovens, né, jovens ou young adults, ou, né, jovens adultos. Então, eu respeito muito, né, como eu falei, a unção que está na vida de vocês. Eu acompanho algumas coisas, pegando ideia, né, também, né? Então, é assim, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Apesar que é um fruto do Espírito Santo, né? O domínio próprio que a Bíblia fala, né? Em inglês fala, né? Fala sobre o equilíbrio, né? A gente ter discernimento das coisas, né? É importante a gente ter isso. Cara, que papo top. Ó, já foi 42 minutos da nossa live aqui. Meu Deus, pastor, quer falar Duas demais. perguntas, a gente. Cara, mas eu tô achando incrível, tô achando bom demais. A gente estava até conversando essa semana aqui, eu não me lembro quem que comentou, mas na nossa época de juventude, o sonho da galera, dos homens, era ser jogador de futebol, né? Hoje a galera, o sonho é ser youtuber. Isso. Né? Então, o jovem ele já entra no evangelho, vivendo as coisas da igreja, já com essa mentalidade do youtuber, né? Eu vou produzir um vídeo, eu vou alcançar uma multidão aqui, eu acabei de entregar a vida para Jesus, mas eu já vou, né, impactar as pessoas, tal. Qual que é o seu conselho assim para essa geração, né, que está vislumbrada com as redes sociais, com os números, com as curtidas? O que a gente deixa para essa galera que tem esses referenciais? É uma questão muito boa, muito assim, atual mesmo, né? Eu incentivo, eu incentivo eles a ir para a rede social mesmo, testemunhar da sua fé. Eu incentivo eles derramar um pouco da paixão. É uma ferramenta de comunicação muito boa para você falar, só que eu sempre trago a consciência de que é fácil pregar o evangelho, difícil é vivê-lo. E o que vai respaldar o conteúdo que se joga na internet é o seu estilo de vida. Ó quem tá aí, ó. PC Estrada, conhece? Conheço. Passou. PC, we love you, man. Né? A gente, como, né, a gente sabe ter essa consciência, né, de ter esse incentivo para a galera. Nós temos que incentivá-los a usar essa ferramenta poderosa de comunicação, porém, a gente tem que ter o zelo do cuidado de fazer eles terem um testemunho de vida pessoal, né? Porque é fácil falar dos testemunhos do que estão na Bíblia, das pessoas, né? Dos outros, mas não tem a sua própria experiência. E isso, então, eu desafio eles a terem a própria experiência. E a segunda coisa, que eu acho que, na verdade, deveria ser a primeira na minha colocação, é o conhecimento da palavra. Porque uma vez eu cheguei para um jovem e falei assim, olha, cara, muito top o que você está fazendo, mas tome cuidado com o que você vai falar. Porque você não sabe quem está do outro lado da tela, talvez está num momento muito decisivo da sua vida e você fala algo, uma besteira, e essa pessoa pode até tirar a vida. Então, eu trago assim, essa questão da consciência da realidade da vida, porque o virtual é fã, é brincadeira, é legal, e o cara reclamou da minha pergunta aqui, eu deleto ele, ou bloqueio ele, né? É muito fácil, mas na vida real você não tem esse botão, né? De silenciar a pessoa ou de bloquear a pessoa, né? Então, na vida real, você é confrontado. Eu já tive cultos que o cara levantou no meio do culto e falou, pastor, eu não concordo com isso. Aí eu tive que explicar no meio do culto mesmo e falar pro cara, aí o cara, né? A gente tem a realidade da vida. Então a gente tem que trazer para a realidade. Então eu incentivo eles a usarem essa ferramenta, porém eu falo para buscar conhecimento bíblico, porque Rafa, umas coisas que eu estou percebendo na minha geração, por isso que eu estou com zelo do discipulado, é porque assim eu estou com jovens muito bom, eu estou com jovens amam a Deus, são apaixonados. Eu tenho jovens de oração, gente, que eles saem depois do culto e ainda vão orar ainda. Eu falei, gente, parece que eu tenho crente pra caramba aqui. Eu tenho jovens que, né, vão pra praia evangelizar sozinho, eles iam juntos e vão. São apaixonados por Jesus. Mas muitos deles, infelizmente, ainda não têm conhecimento bíblico. Então, quando eu peço para levantar um líder, quando eu estou pensando em levantar um líder para cuidar de um small group,
eu tenho uma dificuldade na questão porque ele não tem conhecimento bíblico. Então, às vezes, se surgirem questões mais difíceis ou questões, ele não saberia responder, Sim. né? Eu sei que existe aquele escape, né? Olha, eu não sei, mas eu vou procurar saber. Eu sei que todos nós temos que ter isso. Porém, você precisa ter pelo menos um básico, né? De um conhecimento bíblico, de uma experiência pessoal, né? Porque a gente, né, conta fatos no argumento, né? Então, quando você tem uma experiência com Deus, né, não tem quem não concorde, né? Então, eu tenho esse zelo com essa galera. Eu acho que é válido, é essencial, temos que usar a rede social, invadir mesmo, porém, é aquilo que eu falo, né? É fácil pregar, mas é difícil viver, né? Trazer conteúdo mesmo e ter um estilo de vida que corresponde com o que você prega, né? Que é o mais que nós seremos cobrados por isso, né? Que aquilo que vem pro online seja fruto daquilo que a gente vive dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, né? Porque a gente também tenho certeza que aí também você conhece jovens que querem sair como missionários para ganhar o mundo inteiro, mas tem dificuldade de se conectar com o pai, com a mãe, com os irmãos dentro da própria casa, né? É, e acho que esse tempo foi muito propício, né? Tava até pensando essa semana a respeito do Gadareno, né? Jesus chega, expulsa uma legião de demônios, transforma. Aí ele fala, ó, agora, Jesus, deixa eu ir com você, ir pro rolê, para as conferências, para fazer o barulho. Aí Jesus fala, ó, faz o seguinte, volta para sua casa. Aí começa em casa e depois da casa ele transforma uma cidade, né? Então, eu acho que essa quarentena trouxe esse reavivar dessa importância do de dentro para fora, não é? Eu costumo dizer aqui, né, que nessa quarentena teve pais que descobriu que tiveram filhos, filhos que descobriu que tinham pais, né, marido descobriu que tem esposa, né, teve um casal que falou, pastor, me tira de casa que eu não aguento mais minha mulher e meus filhos. Eu falei, brother, você casou, você gerou, né, vamos aprender a se dar com a diferença, né. Então, assim, realmente a quarentena trouxe umas coisas muito legais. Ela trouxe, sim, realmente a preocupação, a tristeza, alguns perderam, né, estão perdendo a vida, mas porém ela trouxe uma outra, uma compreensão de valor da família. Ela trouxe realmente o despertar da igreja, que é além de quatro paredes. Né, para você ter uma ideia, na nossa igreja a gente transmite culto ao vivo há mais de 8 anos, né? E tem igrejas que nunca fala câmera, nada a ver, e hoje estão desesperados para aprender a se comunicar, né? Nessa maneira que agora vai ser essencial. Mesmo depois do coronavírus, nós sabemos que vamos precisar de usar as ferramentas online. Eu tive uma experiência com esse sem volta esse. Eu tive uma experiência com esse Zoom assim que eu gostei mais, que a galera presta mais atenção, né, na reunião com o Zoom do que quando tem distrações com a galera em volta, né? Enfim, a gente viu muita coisa legal que a quarentena acabou trazendo, né? Em relação a um novo estilo de vida, como igreja, como família, consciência. E eu desperto os jovens a falar assim, ó, cara, a velha frase da Madre Teresa, né? Você quer ganhar o mundo, comece pela sua casa, né? Pela pessoa do espelho. Mas, enfim, tem sido bênção. Bom demais, bom demais. Fala para mim, você já deu um panorama aí da sua juventude, né? Uhum. Quais são as estratégias aí? Vocês têm reunião semanal com a galera, grupos pequenos? Como que funciona aí a dinâmica com a juventude? Então, nós temos um culto de jovens toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite aqui. Nós temos esse culto de jovens. Nas quartas-feiras, nós temos chamado Casas de Milagre, né? Chamamos Home XG, The House of Miracles, que é o small group, né? E onde eu tenho uma reunião de líderes ou discipulado de quinta-feira, às quintas-feiras, né? A igreja tem a escola e eu também tenho esse grupo, né? Esse é nosso estilo, vamos dizer assim, a nossa semana, né? Porque as nossas atividades semanais, né? Mas agora com essa pandemia, né? Óbvio, né? Tudo está sendo online, né? Nossos cultos também estão sendo online. O House of Miracles agora virou o Zoom of Miracles, né? Que Boa. Né? E eu ainda continuo fazendo minhas reuniões, mas também via Zoom, né? Ainda assim. Porém, engraçado que você tocou nesse tema, porque realmente é o assunto do momento agora. A gente, na nossa próxima reunião nossa,
vai ser exatamente para traçar metas para que quando voltar à normalidade, né, que nunca mais será o normal, mas trazer a normalidade, a gente possa ser efetivo, né, quando, vamos dizer assim, abriu as portas, o que aprendemos com isso, o que podemos ser eficaz, como será a reação do povo daqui para frente, será que eles vão vir para a igreja com saudade, ou eles vão nem vir com medo de que ainda possa pegar vírus? Então, toda essa estratégia precisa ser traçada, né? As conferências, os acampamentos que nós fazemos, tudo isso virou em questão, né? Será que pode, não pode, vai fazer, os pais vão deixar, não vai deixar? Então, gerou todo um tópico novo, né, para nós. E uma coisa que eu queria até deixar aqui, né, de colocação, quem puder participar, é óbvio que está sendo em inglês, com o pastor Chris Strada, ele tem o grupo, né, você participou, o The Circle, a gente teve uma conversa muito legal com grandes líderes de jovens que traçaram ideias, estratégias sobre essa questão mesmo, né, de se preparar para o pós-quarentena, né? Então foi muito legal e a gente, por isso que, olha, tem que valorizar as conexões, né? Como dessas pessoas, né, que tem conteúdo de já estar se preparando, compartilhando o que eles estão pensando ou que Deus tem colocado no coração deles, né, a respeito. Mas nós estamos nessa pegada, né? Nós queremos fazer, após a quarentena, eu quero fazer uma conferência, né, e falar um pouco sobre isso. E também a gente estava com um projeto de ir para a África, né? Eu queria levar os jovens, na verdade, eu não queria fazer a conferência, eu queria levar um grupo ali para a África, enquanto outro grupo ficasse aqui fazendo outreaches, né, nas ruas, evangelismo de rua, urbano, e uma galera fosse para a África, ali no Senegal. A gente estaria trazendo essas experiências do ID, né? Então era nosso foco, mas como esse coronavírus veio e mudou tudo, né? Que o homem faz plano, mas resposta vem do Senhor. A gente tem que se readaptar tudo, né? Então a gente não sabe se esse ano vai ser conveniente para a gente poder sair do país e tudo mais, mas a gente precisa se reestruturar, né? Novamente. Então eu sei que ainda continua no nosso coração as nossas escolas e as nossas universidades, né? A gente tem sempre querendo despertar isso nos jovens aqui. A gente tem um grupo que começou, né? Mas agora tudo faça online. Eles estavam fazendo grupos nas escolas, então estava indo legal. Porém, agora é tudo novo, né? Tinha que se readaptar. Até se você permitir a gente levar uma galera de Americana para a África, tamo junto. Vamos evangelizar. Meu sonho é levar essa galera aqui para uma viagem missionária também. Ainda não saiu do planejamento, mas a gente pode falar sobre isso, porque na verdade a gente tem um amigo lá, nós temos um amigo lá que ele já tem uma base no Senegal, que dá para receber a gente, já tem todo um trabalho com Vila de Leprosos, com comunidades, né? Assim, então a gente pode conversar sobre isso. Existe vamos sim. Possibilidade, né? Eu recebi uma pergunta aqui, até da sua esposa, né? Que ela fazia da uma Mônica, da Mônica, perdão. Os cultos de vocês é inglês? E eu respondo ela aqui. Os nossos cultos são bilíngues, né? Eu prego em português e minha esposa traduz para o inglês. E às vezes eu vou para o inglês e ela traduz o português. Eu sempre brinco com ela, né? No meio da conversa a gente sempre foi bilíngue, porque ainda tem brasileiro chegando na América que ainda não aprendeu o idioma. Então é necessário falar o português. E também temos filhos que nasceram aqui, que eles até entendem português no sentido de comunicação, mas não desce no coração no português. Então, o inglês se tornou a língua mãe deles, né? Então, eu tenho americanos também, né? Então, tem pessoas que são americanos e outras de outras nações que para eles o inglês é a língua de comunicação. Então, esse é o caminho, né? Porque os pais querem manter nos filhos a cultura brasileira e os filhos estão envolvidos no inglês na escola né? Então vocês acharam um papel muito difícil aqui do pastor de jovens na América, ou qualquer outro país. É exatamente um pai que foi criado no Brasil e um filho que nasceu e é criado nas escolas e compara os seus amigos americanos. E aí é onde tem os conflitos, porque tem coisas que para o brasileiro não convém e para o americano é totalmente normal. E vice-versa, tem coisas que o brasileiro faz que o americano fica assustado. Então a gente tem esse problema de comunicação entre o pai e o filho.
um papel de um líder de jovem aqui nos Estados Unidos, ele tem essa função, esse dever hoje de fazer essa comunicação, fazer o filho entender o pai e fazer o pai entender o filho, né? Que é importante. Intermediar culturas. Louco, louco, louco. É um choque cultural mesmo, é a experiência transcultural, né? E realmente eu tive que aprender aqui na marra. Cara, nosso tempo praticamente acabou, você acredita? Mas Foi tava bom bom. demais. Quero te agradecer. Foi enriquecedor, bom demais. Vamos manter essa conexão, porque, pelo menos aqui pra gente, muito valiosa, acrescentou muito. Né? Quero agradecer você, sua família, por esse tempo e pedir para você orar também aí por nós. Sim, eu que agradeço, Rafa. Eu me senti muito honrado de receber o convite de vocês. Saiba que eu tenho, né, um grande respeito, grande assim, pelo trabalho que vocês fazem. Temos o mesmo DNA, né? Também venho do CFNAI. Temos amigos, muitos amigos em comum. Né? Eu sigo você, eu vejo que a gente tem muitos amigos em comum aí. E a gente pode estar unindo forças para deixar um legado numa geração, né? Então, eu sou muito grato e eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida do seu pastor, que, né, estão aí em boas mãos com a juventude, tá? Então tá bom. Bom, né, numa próxima vez a gente marca algo legal aí, tá bom? Vamos sim. Ora pra então. gente. Tá bom, vou orar aqui então. Galera, acompanha a gente em oração aí. Senhor Deus, quero te louvar e te agradecer, ó Pai, por esse tempo que estamos vivendo, Senhor Deus, pelo chamado, Senhor Deus, que nós temos, ó Pai, de continuar, Pai, de levar a teu amor, a tua palavra, a tua verdade a uma geração, Senhor Deus, que vive numas trevas, ó Pai, que não tem, Senhor Deus, uma convicção da sua identidade, que não sabe de onde veio, para onde estão indo, quem realmente são. Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê unção, que o Senhor nos dê, Senhor Deus, condições, ó Pai, de comunicar ao coração dessa galera, Senhor Deus, e fazermos a diferença. Levanta, Senhor Deus, líder de jovens nessa geração, essa galera que está nos ouvindo, Pai, dá sabedoria a eles. Pai, desperta, levanta pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, ó Pai. Levanta, Senhor Deus, no nosso meio, uma geração apaixonada pela Tua palavra e pela Tua presença. Levanta, Senhor Deus, no nosso meio uma igreja verdadeira, que não é limitada, Senhor Deus, às paredes, mas é limitada, Senhor Deus, à Tua presença. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos, ó Pai. Pai, quero te louvar e te agradecer pela vida do Rafa, da sua esposa, da sua casa, do seu filho. Pai, abençoa também o seu ministério, a igreja, Senhor Deus, onde ele está trabalhando, servindo ao Senhor. Pai, que o Senhor esteja com ele, com a sua família, em todo o tempo, tanto na provisão, na saúde e na unção sobre a vida deles, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço por esse tempo que nós estivemos comunicando aqui, Senhor Deus, e que possa ser sido de bênção na vida de alguém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você é bem, muito obrigado. Muito a gente obrigado. se comunica depois, então. Vamos manter contato, foi bom demais. Que Deus abençoe você, sua casa. Que Deus abençoe cada um que participou aí, que investiu um tempo nessa conversa, né? Que Deus tenha falado ao teu coração e te incentivado a impactar essa geração com amor, com a graça, com a paz e com a esperança, né? Nesse tempo, porque nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas e está nos preparando para algo incrível que está aí na frente. Eu creio. Deus abençoe. Deus abençoe. Conte com a gente. Qualquer pergunta que tiver aí da galera aí, pode mandar que a gente está aqui à disposição. Fechou. Tá bom? Deus Obrigado, abençoe. viu? Beijão para vocês.